Ele chegou ao Brasil com um par de chuteiras furadas e o sonho de virar jogador de futebol. Mas em poucos dias, o que ele encontrou foi o abandono, a fome e o racismo dos próprios negros brasileiros. Dormiu na rua, apanhou por tentar trabalhar e quase foi preso. Mas esse jovem angolano não desistiu. Você precisa ouvir essa história até o fim. E antes, me conta aí nos comentários, de que cidade ou país você está assistindo esse vídeo? No coração de Luanda, capital de Angola, havia um campo de terra batida, onde os meninos jogavam descalços, com bolas remendadas, e os sonhos eram maiores que as traves feitas de pedra. Era ali, sob o sol escaldante da periferia, que Elias Kunda, um garoto de 18 anos, chamava a atenção. Não era só pelo talento com a bola nos pés, mas pela forma como parecia dançar com ela. Seus dribles tinham algo de arte, seus chutes, uma fome de mundo. A mãe dele, Dona Eunice, vendia legumes na feira desde muito jovem. Sozinha, criou Elias e seus 3 irmãos menores com dignidade, apesar da extrema pobreza. Ela sabia que o filho mais velho carregava um talento raro, mas mais que isso, ela enxergava nele um brilho nos olhos que a fazia acreditar. Elias era o tipo de jovem que ajudava os vizinhos, ensinava os pequenos a jogar, dividia o que tinha. O futebol era seu talento, mas também sua ponte para algo maior, a esperança de uma vida diferente. Um dia, durante um torneio de várzea em Luanda, um homem branco de camisa polo e boné, Ronaldo Sanches, um suposto olheiro brasileiro, apareceu. Dizia estar buscando jovens promissores para clubes do sul do Brasil. Ao ver Elias em campo, Ronaldo se encantou. No fim da partida, puxou conversa com o jovem e fez a proposta. Ele poderia levá-lo para fazer testes em grandes times da base brasileira. Prometia visibilidade, treino de alto nível e, quem sabe, uma chance de ouro. Mas havia um custo. O homem disse que poderia arcar com metade da passagem, mas Elias e sua família teriam que completar o valor. Dona Eunice, com o coração apertado, vendeu quase tudo o que tinha. Geladeira, fogão, bijuterias antigas e até a televisão onde Elias assistia por horas os jogos de futebol. Alguns vizinhos ajudaram com pequenas doações. Tudo para que Elias tivesse a oportunidade de viver o sonho dele, da mãe, dos irmãos e de toda a comunidade. Na véspera da viagem, Elias chorou escondido no quintal. Não queria deixar os irmãos, muito menos a mãe. Mas sabia que não podia fracassar. Ele prometeu voltar com dinheiro, com glória, com futuro. E prometeu, acima de tudo, honrar cada centavo daquele sacrifício. Em uma manhã abafada de domingo, Elias embarcou no voo com destino a Porto Alegre, levando apenas uma mochila, uma chuteira gasta e um papel com o endereço do alojamento onde Ronaldo o deixaria. No rosto, um sorriso nervoso. No peito, uma fé do tamanho do mundo. Mas o Brasil não o receberia com os braços abertos. E o futebol, que sempre foi seu abrigo, logo se transformaria em um campo minado de decepções. O avião pousou em Porto Alegre em uma manhã cinzenta de inverno. Elias estranhou o frio cortante que atravessava o casaco fino que vestia. No Brasil, tudo parecia diferente. O céu, os cheiros, até o silêncio das ruas. Mas seu coração ainda batia forte, sustentado pela expectativa. Ronaldo Sanches o esperava do lado de fora, com um sorriso forçado e um celular na mão. Mal cumprimentou o jovem. Levou Elias direto para um alojamento modesto, no bairro mais periférico da cidade, onde outros garotos africanos e do Nordeste brasileiro dividiam beliches em um quarto úmido. O lugar era sujo, barulhento, com cheiro de mofo e uma sensação permanente de abandono. No dia seguinte, Elias foi levado ao primeiro teste em um clube tradicional da região sul. Vestiu a camisa do time sub-20 com orgulho. Jogou bem, fez boas jogadas, mas percebeu que algo estava errado. Os olhares dos treinadores pareciam distantes. Os outros garotos o evitavam.
No vestiário, ouviu pela primeira vez o apelido que o machucaria como uma lâmina. "Olha o azulão da Angola aí!" Naquela noite, Ronaldo apareceu no alojamento frustrado. Disse que Elias não tinha o perfil que os clubes procuravam, que era muito bruto, muito atrapalhado. Dias depois, um segundo teste, desta vez em um clube menor. Mais uma vez, não foi aceito. Elias simplesmente não conseguia entender. Havia jogado muito melhor que o resto. Parecia um jogo de adulto contra criança. Mas a ficha foi caindo e ele foi percebendo que era um jogo de cartas marcadas. Meninos loiros, filhos de pais ricos, conseguiam vagas mesmo sem ter o mínimo talento. Eles tinham influência. Elias era um ninguém. E Ronaldo, o olheiro, não era tão influente como havia se vendido. Na terceira semana, depois de testes frustrados, Ronaldo simplesmente desapareceu. O telefone não chamava mais. Sumiu com os documentos de Elias que ficaram retidos para regularização e com todo o contato com os clubes. Nenhuma resposta, nenhuma explicação. Elias estava sozinho em um país estranho, com frio, sem dinheiro e, pior, sem saber para onde ir. O alojamento o expulsou 3 dias depois, alegando que não poderiam mantê-lo sem o patrocínio do olheiro. Foi aí que Elias sentiu pela primeira vez o gosto amargo do abandono completo. Nos dias seguintes, passou a dormir em um terminal de ônibus da cidade, cobrindo-se com papelão. Comia o que encontrava ou o que alguém deixava para trás. Teve a chuteira roubada enquanto dormia. Tentou pedir ajuda em igrejas, mas recebeu apenas olhares desconfiados. A cor da pele de Elias, mais escura que a maioria dos brasileiros, virou motivo de piada. Ouviu de um jovem na rua: "Vai embora, o azulão! Aqui não é tua savana, não!" Até entre negros brasileiros sentia-se um estranho. Era como se a cor de sua pele e o sotaque de sua fala o colocassem em um lugar que ninguém queria dividir. Para muitos, ele era o africano, o macaco azul, o invasor. Certa noite, exausto, faminto, prestes a desmaiar de frio, foi abordado por 2 homens com coletes de uma organização social. O conduziram a um abrigo municipal, uma casa simples com colchões no chão, comida rala e pouco conforto, mas onde pelo menos ele pôde descansar em segurança. Era o fundo do poço, mas também o primeiro passo para sair dele. Ali, conheceu Samuel, um jovem baiano de 17 anos que vivia no abrigo havia meses. Samuel era falante, desconfiado e cheio de gírias. No começo, tratou Elias com certa arrogância, como faziam os outros. Mas, ao ver que o angolano não reagia com ódio, e sim com dignidade, acabou se aproximando. "Você não é brasileiro, mas é mais homem que muito otário daqui", disse Samuel um dia. Foi ele quem contou a Elias que poderia conseguir algum dinheiro vendendo eletrônicos no centro da cidade. Não era legalizado, mas ajudava a sobreviver. Samuel conhecia um homem que poderia ajudá-lo com isso. Seu César, dono de uma pequena rede informal de camelôs que vendia fones, carregadores, caixinhas de som e tudo o que se pode imaginar. Elias aceitou. Tinha medo, vergonha, orgulho ferido, mas não podia mais esperar que o sonho viesse buscá-lo. Na manhã seguinte, Elias acordou antes de todos no abrigo. Vestiu a única calça jeans que possuía, calçou um tênis emprestado por Samuel, surrado e 2 números menores, e seguiu a pé até o centro de Porto Alegre. Seu ponto de venda seria em frente a uma loja de acessórios, em uma rua movimentada. Seu César, o homem indicado por Samuel, era um sujeito barrigudo, com bigode fino e camiseta regata. Estendeu a Elias uma mochila com carregadores genéricos, fones coloridos e capinhas de celular. "Vende o máximo que puder, metade é minha. O resto, tu faz o que quiser, mas não dá bobeira pra polícia, hein?" Elias assentiu em silêncio. Sabia que era ilegal, mas entre a fome e o certo, escolheu o possível. Nos primeiros dias, mal vendeu. As pessoas passavam, olhavam para ele com desprezo.
Algumas seguravam as bolsas, apertavam os passos, como se a presença de Elias significasse uma ameaça. Um homem branco de terno chegou a empurrá-lo com o ombro e gritar: "Volta pro teu país, preto sujo!" O mais cruel, porém, vinha de onde ele menos esperava. Um grupo de jovens negros, moradores da periferia, passava por ali todos os dias. Um deles, de dreads curtos, o encarava com ódio. "Ô azulão, volta pro seu barraco. Tá vendendo bugiganga para comprar banana, né?" Riam, debochavam, e todos os dias Elias precisava reunir forças para não responder, não chorar, não quebrar. Samuel, mesmo tentando ser solidário, dizia: "Eles não gostam de africano, mano. Dizem que vocês querem roubar os poucos empregos que existem aqui. Nem todo preto gosta de preto." Numa dessas manhãs, o dono da loja onde Elias ficava na calçada, um senhor branco, comerciante antigo da região, saiu furioso da porta. "Já falei para não montar tua barraquinha aqui, macaco. Tá espantando os clientes." Elias tentou explicar, contar toda a sua história, seus sonhos, pediu apenas mais uma hora. O homem empurrou sua mercadoria no chão. As capinhas se espalharam pela calçada. Elias se abaixou para recolher, humilhado, quando dois rapazes, filhos do comerciante, vieram por trás e o agrediram. Chutes, socos, empurrões. Ele não revidou. Apenas protegeu o rosto e caiu. A cena chamou atenção. Populares filmaram. A polícia chegou, mas como sempre, quem apanhou é que foi levado para a delegacia. O olho inchado, as dores nas costelas, os sangramentos não eram nada. Elias só conseguia pensar que sua mercadoria teria sido apreendida. Agora era pior do que não ter um centavo. Ele ainda devia para seu César. Teria vergonha de explicar para o Samuel, o único que o ajudou. Na cela fria da delegacia, Elias se encolheu no canto. Não chorava mais, só tremia. Um policial olhou para ele e perguntou: "Tava vendendo ilegal? Vai ser deportado?" Elias não respondeu. Não sabia nem o que isso significava direito. A única coisa que temia era não ter mais lugar nenhum para existir. Horas depois, o delegado de plantão o liberou com advertência verbal. Samuel apareceu no fim do dia para buscá-lo com um blusão e uma garrafa de cachaça. Elias não bebia álcool. Ainda queria manter o corpo de atleta, mesmo que o seu sonho tivesse virado um pesadelo. Samuel tentou acalmar o amigo. "Bicho, desculpa por isso tudo. Aqui é assim, mano. Se não mata no corpo, mata na alma." Nos dias seguintes, Elias evitou o ponto da loja. Passou a circular por praças, vendendo pouco. Certa tarde, cansado, se sentou num banco, observando crianças jogando bola em um campinho, aqueles campos com muito mais areia do que grama. De longe, sorriu. Ali, por alguns minutos, lembrou de Luanda, da infância, da sua mãe, dos irmãos correndo descalços atrás de uma bola de pano. E também ali, naquela praça, o destino, pela primeira vez em muito tempo, voltaria a jogar ao seu favor. Na praça do Campinho, Elias passou a montar discretamente sua toalha com eletrônicos. As vendas eram poucas, mas o ambiente era menos hostil. Os prédios ao redor lançavam sombras longas no fim do dia, e as árvores abafavam parte da barulheira da cidade. Ali, ele começava a se sentir menos observado, menos ameaçado e também mais invisível. As pessoas passavam por ele como se ele fosse um poste. Não olhavam em seus olhos. Quando respondiam, era com desprezo. Quando compravam, às vezes jogavam o dinheiro no chão. Por vezes nem compravam, apenas jogavam moedas no chão, como se Elias fosse um mendigo. O orgulho dele ficava ferido, mas ele não podia desprezar qualquer trocado. De 10 em 10 centavos, ele calculava que faltavam anos para ele conseguir comprar uma passagem para voltar para sua terra. E faltava muito mais para ele conseguir recuperar o dinheiro que tinham investido nele. Era muito frustrante. Se sentia péssimo. Um dia, uma senhora idosa pediu que ele trocasse um carregador com defeito. Elias, gentil, trocou sem discussão.
Mas o neto dela, um rapaz branco, estudante de direito, viu a cena e reagiu com fúria. Tá achando que pode enganar minha avó, seu marginal? Vai voltar para a África na marra, viu? Chamou a polícia, fez escândalo. Elias teve que sair correndo com a mochila nas costas, com medo de mais um boletim de ocorrência. Apesar disso, ele continuava voltando. Era isso ou passar fome. Durante as manhãs, ajudava no abrigo com pequenos serviços, lavava o pátio, organizava colchões, ensinava meninos a jogar bola no quintal de terra. Ganhava um pouco de comida em troca. À noite, vendia. Às vezes, dormia na própria praça, usando a mochila como travesseiro. O frio era implacável, mas a solidão doía mais. Mesmo Samuel, seu único amigo, parecia começar a se distanciar. Depois de ser contratado por uma oficina mecânica, passou a ir menos ao abrigo. Nos encontros, falava com Elias com um misto de pena e resignação. Tu não cansa, mano? Esse país não vai abrir espaço para ti. Aqui é todo mundo lutando contra todo mundo. Brasileiro já se mata por migalha, imagina se vai ajudar africano. Mas Elias não culpava Samuel. Sabia que cada um fazia o que podia para sobreviver, e ele também tentava. Tentava todos os dias manter viva a voz da mãe em sua memória. Você é um Kunda, meu filho, e Kunda não desiste. Num domingo à tarde de vendas frustradas em sua praça, Elias descansava encostado numa árvore quando viu um grupo de meninos jogando bola. Um deles era desajeitado, errava passes, caía muito. Os outros zombavam. Elias se levantou e se aproximou. Ei, posso te ensinar uma coisa? Disse com o português brasileiro ainda quebrado. O menino olhou desconfiado, mas assentiu. Elias tirou os chinelos, entrou no jogo e, com gentileza, ensinou o garoto a dominar a bola com o peito, a girar o corpo antes de passar, a erguer a cabeça. Em 10 minutos, a postura do menino mudou. A bola passou a obedecer. Uau! Como você aprendeu isso? Perguntou ele sorrindo. Minha mãe disse que futebol é jeito, não força. E eu escutei muito minha mãe. E foi nesse momento, observando Elias com os meninos, que alguém o viu pela primeira vez de verdade. Do outro lado da praça, um homem alto, negro, com boné de aba curva e uma muleta apoiada na perna, observava em silêncio. Os olhos carregavam a experiência de quem já teve o nome estampado em jornal. Era Leandro Ramos, ex-jogador profissional de futebol, hoje coordenador de um projeto social no bairro Restinga. Se aproximou devagar. Você tem paciência com esses moleques. E jeito com a bola. Onde você joga? Elias se virou desconfiado. Depois de tudo que viveu, aprendera a desconfiar até de sorrisos. O que mais temia era outro Ronaldo em sua vida. Mesmo desconfortável com a presença do homem, Elias respondeu com toda a sinceridade. Sou de Angola, senhor. Vim para cá com o sonho de virar jogador, mas não passei nos testes. Meu sonho virou um pesadelo. Leandro sorriu. Então talvez eu tenha um novo sonho para te oferecer. Mas não é como jogador. Você topa ser treinador? Elias hesitou por alguns segundos antes de aceitar o convite de Leandro Ramos. Afinal, promessas eram feridas abertas em sua vida. Mas havia algo diferente naquele homem, um olhar firme que lembrava o da própria mãe. Sem pressa, Leandro estendeu um cartão com o nome do projeto: Gol de Virada, Esporte e Cidadania. No dia seguinte, Elias pegou 2 ônibus e caminhou mais de 40 minutos até o endereço escrito no verso do papel. O local era simples, uma quadra de cimento cercada por alambrado enferrujado, um pequeno vestiário improvisado com paredes grafitadas e um container azul que servia de escritório. Mas o que havia ali era muito mais do que estrutura, era vida pulsando. Crianças das mais diversas idades corriam, riam, chutavam bolas, se abraçavam. Os professores, todos ex-atletas, alguns voluntários, ensinavam mais do que esporte. Falavam de empatia, respeito, futuro. Leandro o recebeu com um aperto de mão caloroso.
Aqui ninguém precisa de currículo, só de vontade de fazer a diferença. Nos primeiros dias, Elias apenas observava. Participava dos treinos com os pequenos, recolhia cones, ajeitava as bolas. As crianças o olhavam curiosas, riam do sotaque, perguntavam de onde ele vinha. Uma menina chamada Mirela, de 7 anos, se aproximou. "Você é da África de verdade?" "Sou de Angola." "É lá que tem leão?" "Tem sim, mas lá também tem escola, tem mãe, tem gente como aqui, só que fala diferente." Ela sorriu. No dia seguinte, trouxe um desenho, uma bola, uma mãe com um lenço na cabeça e um menino negro com as palavras "Elias, meu amigo." Aos poucos, Elias foi conquistando os pequenos. Com sua gentileza, seu olhar atento e sua habilidade silenciosa. Não se impunha, não gritava, mas ensinava com amor, como a mãe lhe ensinara, como ninguém havia feito por ele desde que pisou no Brasil. Leandro então o oficializou. "A partir de agora, você é instrutor aqui. Vai ganhar um auxílio e pode morar na casa coletiva com os outros." Elias chorou naquela noite. Pela primeira vez desde que deixara Luanda, sentia que tinha um lugar, um propósito, uma nova família. Nos meses seguintes, o projeto ganhou forma. Elias criou um treino próprio para os meninos mais tímidos. Escreveu o nome de cada um em cadernos velhos, acompanhava seu desempenho, conversava com os pais quando havia problemas em casa. As crianças o chamavam de Professor Kunda, um apelido que ele carregava com orgulho. Numa dessas tardes, sentado no alojamento, escreveu uma carta para sua mãe. "Mamãe, eu não virei jogador, mas virei alguém que ajuda outros a sonhar. Aqui no Brasil ainda tem muita dor, muito racismo. Não é aquele povo alegre que recebe os outros bem, que dança. Não vejo a alegria de Ronaldinho Gaúcho aqui. Não quero que meus irmãos passem por isso. Mas um dia, quando eu tiver dinheiro, vou visitar vocês. E vou te mostrar que valeu a pena." E valeu. Elias juntou cada centavo. Parou de vender nas ruas, recebeu doações de colegas do projeto, conseguiu renovar os documentos com a ajuda de Leandro e, 1 ano depois, embarcou para Luanda durante as férias de julho. O reencontro com Dona Eunice foi silencioso, demorado, cheio de lágrimas. Ela o abraçou por longos minutos, sem dizer uma palavra. Os irmãos cresceram. A casa era ainda menor, mas o amor era o mesmo. Elias prometeu voltar sempre que pudesse. E prometeu: "Agora é a minha vez de cuidar de vocês." Mas mesmo feliz em casa, sentia falta das vozes das crianças brasileiras, dos gritos na quadra, da bola batendo no alambrado, dos risos sujos de areia. Porque o Brasil, com todas as suas feridas, tinha se tornado parte dele também. E foi por isso que, ao voltar, encontrou forças para continuar, até o dia em que o passado bateu à sua porta de forma inesperada e perigosa. Você já comentou de onde está assistindo? Essa história só está sendo contada porque um inscrito comentou que assistia de Angola. A partir daí, fomos pesquisar histórias de angolanos no Brasil. O retorno de Elias ao Brasil foi discreto. Desceu do avião com uma mala simples e o coração cheio de saudade. Durante os dias em Luanda, sentiu o calor da família, o cheiro da terra vermelha, os sabores da infância. Mas também percebeu uma coisa que nunca havia notado com tanta clareza. Ele havia mudado. O menino que sonhava em ser jogador voltava agora como um homem que ensinava outros a sonhar. O futebol ainda fazia parte dele, mas já não era sobre fama nem sobre glória. Muito menos sobre quantias milionárias. Era sobre pertencimento. Ao chegar no projeto Gol de Virada, foi recebido com festa. As crianças correram até ele gritando: "Professor Kunda voltou!" Mirela, agora com 8 anos, lhe deu um novo desenho. Elias, com uma capa de super-herói, segurando uma bola no peito. Abaixo, a frase escrita com letras tortas: "Herói sem taça, mas com coração." Ele colou o desenho na parede do alojamento, ao lado de uma foto antiga da mãe.
A rotina voltou intensa. Treinos, reuniões, visitas às famílias. Elias passou a ser chamado para falar em escolas, contando sua trajetória. Era tímido no microfone, mas suas palavras ecoavam. Pais agradeciam, jovens o abraçavam, crianças repetiam suas falas. Uma delas, num encontro comunitário, disse: "Professor Elias, um dia quero ser como o senhor, não famoso, mas importante de verdade." A frase o marcou. Não famoso, mas importante de verdade. Ele carregava essa verdade consigo, mesmo nos dias difíceis, quando o preconceito ainda batia à porta. Porque o racismo não sumiu. Muitas vezes, ao andar pelas ruas, Elias ainda ouvia cochichos, piadas, perguntas invasivas. Até dentro do projeto, já ouviu pais desconfiados, perguntando por que um africano ensinava seus filhos. Mas agora ele sabia como enfrentar, com firmeza e com história. Em uma dessas noites, sentado na quadra vazia após o treino, Leandro se aproximou. "Sabe, Elias, você fez mais por esse projeto em um ano do que muita gente em uma vida inteira." "Eu só estou devolvendo um pouco do que vocês me deram." Leandro riu. "Você não entendeu, rapaz. A gente te deu abrigo, mas foi você que deu sentido para isso aqui de novo." Aquela frase o deixou pensativo. Pela primeira vez, permitiu-se reconhecer que havia construído algo sólido, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Com o salário e doações, começou a guardar dinheiro para um plano que guardava em segredo. Abrir um pequeno núcleo do projeto dentro de uma comunidade angolana em Porto Alegre, onde muitos imigrantes viviam em condições precárias. Queria que outros jovens africanos não passassem pelo que ele passou. Certa tarde, no meio do treino com os pequenos, um carro estacionou próximo à quadra. Do lado de fora, uma figura que Elias não via há 2 anos, Ronaldo Sanches. Vestia a mesma camisa polo de sempre, celular no bolso, sorriso cínico. Chegou com um discurso ensaiado, apertando mãos, dizendo-se amigo do projeto, descobridor de talentos e entregando cartões para os adolescentes que treinavam. Elias travou por um segundo. O sangue esquentou. As mãos fecharam. Ele caminhou até Ronaldo com passos firmes. "Você tem coragem de voltar aqui?" "Desculpa, mas nos conhecemos?" "O nome Elias te diz alguma coisa? Ou sou só mais um que você abandonou?" "Ora, Elias, que surpresa boa. Fico feliz que você esteja bem. Eu soube que você deu a volta por cima. Você me largou na rua, me roubou, sumiu com meus documentos e agora vem aqui de novo com promessas falsas para usar esses meninos como moeda de troca?" Alguns jovens pararam para ouvir. O silêncio caiu sobre o campo. Elias respirou fundo. Podia socar aquele homem, mas decidiu fazer diferente. "Meninos, olhem para mim. Eu vim de Angola achando que o futebol ia me salvar. Mas fui salvo por pessoas de verdade, por um projeto, por vocês. Esse homem aqui, ele vende sonhos, mas entrega abandono. Não caiam nisso. O que vocês têm aqui é real. É difícil, é suado, mas é verdadeiro." Ronaldo tentou rir, mas os olhares ao redor estavam pesados. Leandro apareceu e, sem dizer palavra, pediu para que ele se retirasse. Ao sair, Ronaldo olhou para Elias com uma expressão amarga, quase envergonhada. Mas Elias nem viu. Estava cercado pelas crianças que o abraçavam. Mirela segurava sua mão. "Professor, você está tremendo." "É só emoção, Mirela. Às vezes até heróis sentem medo." Ela sorriu. "Mas você continua sendo nosso herói." Depois do episódio com Ronaldo Sanches, algo mudou em Elias. Não era raiva, era clareza. Pela primeira vez, ele enxergava com nitidez o papel que estava desempenhando na vida daqueles meninos. Mais que um professor de futebol, ele era um farol. Um antídoto contra as promessas fáceis. Um lembrete vivo de que a dignidade custa caro, mas é o único bem que ninguém pode tomar de você. Os dias seguintes foram intensos. O vídeo do discurso de Elias no campo foi filmado por um dos voluntários e postado nas redes sociais. Em poucos dias, viralizou.
Títulos como Jovem Angolano dá lição de moral em aliciador, Ex-sem-teto africano vira referência no futebol social, começaram a surgir em portais independentes. Entrevistas, convites para palestras, até reportagens começaram a aparecer. Mas Elias recusou a maioria. Disse para Leandro: "Eu não quero ser famoso, só quero que esses meninos não cometam os mesmos erros que eu." Leandro compreendeu e fez questão de incluir Elias na coordenação oficial do projeto. Agora, ele não só treinava os garotos, como ajudava a decidir os rumos da iniciativa. A cada nova criança que entrava, Elias era o primeiro a dar as boas-vindas. A cada novo voluntário, contava sua história com honestidade e emoção. À noite, no silêncio do alojamento, ele escrevia cartas para os irmãos em Luanda. Falava das crianças, das traves improvisadas, dos campeonatos comunitários, mandava fotos dos treinos, dos grafites na parede da quadra, do refeitório com cheiro de arroz e feijão. E sempre terminava com a mesma frase: "Não venham para o Brasil atrás de promessa. Venham se um dia quiserem ajudar. Aqui também dói, aqui também fere, mas aqui, como em qualquer lugar, a gente pode plantar amor." Elias começou a visitar comunidades de imigrantes africanos em Porto Alegre, levando bolas, camisas doadas, materiais escolares. Montou uma espécie de extensão do projeto, informal ainda, mas com os mesmos valores: esporte, afeto, consciência. Certa tarde, um dos meninos do projeto o chamou para conversar. "Mas, professor, minha mãe está pensando em me mandar para São Paulo. Um olheiro disse que arruma time grande lá. Que acha?" Elias se sentou com ele no banco de concreto. Olhou nos olhos do garoto. "Eu não posso decidir por você, mas posso te contar a verdade. Ninguém vai te dar nada de graça. E ninguém tem o direito de te abandonar no caminho. Se for, vá com o coração aberto, mas com os olhos bem atentos. E nunca esqueça quem você é." O menino assentiu, emocionado. Naquela noite, Elias ficou sozinho na quadra depois do treino. A luz fraca de um poste lançava sombras dançando sobre a parede grafitada. Ele pegou uma bola e a jogou para o alto, olhando o céu. Ele não era o craque que imaginou. Não ergueu taça, nem vestiu camisa de seleção, mas venceu. Venceu o abandono, a fome, o racismo, o silêncio, a solidão. Venceu ao não se tornar amargo. Venceu ao transformar sua dor em ponte para outros. E naquele campo improvisado, com meninos rindo ao fundo, bolas rolando tortas e sorrisos sem dentes, Elias marcou o gol mais importante da sua vida: o gol da consciência. Se você gosta de histórias de superação como essa, inscreva-se aqui no canal. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas. E nos diga nos comentários: tem imigrantes africanos na sua cidade?